Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco em nossa sede, na Rua Cuiabá, 146, em frente da Caixa Econômica Federal, aqui em Presidente Epitácio. Também na congregação onde nós estamos, no mesmo horário também, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial a estar participando presencialmente conosco na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no bairro da Vila Esperança. Esta escola bíblica dominical, essas aulas virtuais, não substitui a aula presencial. Como dizia o pastor saudoso Antônio Gilberto, a escola do Senhor é o povo do Senhor reunido no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E estivemos, queridos, a lição passada, que foi a lição de número 5, que falou sobre o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Tratemos mais sobre assuntos de casamento. Não foi bem um seminário para casais, mas um assunto que nós entendemos como que se deu esse casamento, esse encontro, esse casamento também de Boaz com Ruth e a remissão da família. Nós entendemos no tópico 1, né, sobre o compromisso de Boaz para com Ruth. Mostrou-se um homem compromissado, um homem de palavra, um homem honesto, um homem, como diz 1 Reis 2:2, quando Davi disse ao seu filho Salomão: ser homem ali é ser um homem maduro, é ser um homem forte na sua moral, é ser um homem de atitudes, que cumpre as leis, que procura fazer tudo corretamente. Foi o que Boaz ele fez. Ele procurou fazer a coisa certa, procurou fazer tudo dentro da lei, daquele contexto em que ele estava inserido. E aprendemos, né, que ela estava no lugar da bênção, na hora certa, no lugar certo e no tempo certo de Deus. Falamos sobre o casamento com instituição divina. Foram deixadas algumas instituições por Deus, dentre elas a família. Depois vem a igreja, né? E veja que os governos também. Os governos foram instituídos por Deus. E isso tudo, queridos, tem impacto na sociedade. Todo casamento, ele tem impacto na sociedade, porque quando você casa, vai as testemunhas ali. Veja que Boaz procurou ali 10 anciões e foi à porta ali, procurou 10 testemunhas ali para testemunhar aquilo. Por quê? Porque tem um impacto na sociedade o casamento. Não existe esse casamento, como nós vemos hoje, juntando os panos e fazendo as escondidas. Não. Tem um impacto também, né, dentro da sociedade. Veja que Ruth, seguindo as diretrizes de Noemi, por quê? Porque Ruth era uma mulher submissa. Quando se fala, queridos, em submissão, a mulher tem que ser submissa. Tem pessoas que ferem essa palavra, ferem essa ideia, ferem esse princípio hermenêutico da palavra. Por quê? Porque a palavra submissão não é mulher ser o cachorrinho do homem. Aqui quem manda é eu, você tem que ser submissa. Não, a palavra sub quer dizer de baixo, porque a palavra sobre é acima, sub é de baixo. Missão, ou seja, a mulher que é submissa,
ela estar debaixo de uma missão. E é uma das 5 virtudes que eu tenho aí em nosso canal, quando eu falo sobre a desconstrução do feminismo. Tem uma aula aí que eu falo sobre isso. E uma delas é a submissão, é estar debaixo de uma missão. Ruth estava debaixo da missão de Noemi. Depois ela ficou também debaixo da missão de Boaz. É isso que é uma mulher submissa. Ela ficou ali respeitando, ficou a noite ali com ele respeitando, saiu de manhã para não dar conversa, evitou falatórios perante as pessoas. E não houve um contato físico entre eles ali, não houve um assédio. E ela esperou ali o estender da capa, ou a aba capa sobre ela. E alguns comentaristas dizem, né, que o estender a capa aqui é o mesmo que entregar hoje em nossa cultura a aliança e colocar no dedo de uma mulher. Ou seja, está mostrando que quer casar com ela. Está mostrando que quer compromisso com ela. Por quê? Porque na cultura judaica não existe namoro. Na cultura judaica é o noivado e já o casamento. Não existe negócio de namoro ou ficar como hoje. Veja que quando 1 Reis 19:19, quando Elias chamou Eliseu, passou a capa sobre ele, ele falou, deixa eu despedir dos meus pais e eu vou voltar e te seguir. Mostrando que compromisso. Quando ele estende a aba sobre ela, era um sinal de compromisso de casamento. E foi o que aconteceu, respeitando todo o processo, concluindo o negócio, um registro público. Veja que aquele parente mais chegado, quando ele vai ali na porta aguardar, ele não quis. Por quê? Porque o coração dele estava nos bens materiais. Porque se ele casasse com Ruth, ele ia ter que investir, né, na família de Elimeleque. Talvez se tivesse filho, ou ele tivesse filho, a herança ia ser, né, dos filhos dele também. E se ele tivesse filho com Ruth, também ia ter herança, ia ter que sustentar Noemi. Então ele falou, não quero. Porque aquele negócio ali não era só questão de remir, tinha que também casar com Ruth, o primeiro filho que nascesse, colocar o nome do falecido. Essa era a lei do levirato, né? Então veja que aqui era mais no sentido de dar continuidade ao culto mesmo. Dar continuidade ao culto, né? A geração que adora o Senhor. Então veja que esse parente mais chegado, que a Bíblia não diz o seu nome, ele não quis, ele rejeitou. E isso eu vejo o povo de Israel, né? A princípio rejeitou, e como Ruth é uma figura da igreja, a igreja aceitou fazer parte da família de Cristo, através da sua crença e a sua fé, assim como Ruth. E veja que gerou ali, veio o nascimento de Obed, que significa adorador, né? Que é filho de Ruth, né? Neto ali de Noemi. Então veja, nasce esse homem. E veja que Boaz comprou, né? Ele pagou um preço por Ruth. E ele também casou com Ruth. E ali celebrou aquele banquete, aquela festa. Isso mostra o que, queridos? Boaz é um tipo de Cristo. Ele nos comprou. Ele pagou um preço pela minha e sua vida. Um preço de resgate e redenção. E estamos noivados, estamos compromissados com Cristo. E ainda vamos ter o casamento no arrebatamento da igreja. Vai ter esse casamento e por fim vai ser as bodas do Cordeiro. Tudo isso nós vimos aí, nós trabalhamos aí a lição de número 5, queridos. Trabalhamos a lição 5 que falou sobre este casamento. Então nós trabalhamos os 4 capítulos de Ruth, trabalhamos o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, onde fala sobre o casamento e a remissão de Ruth. Então, a partir de agora, nós vamos estar com a nossa lição de número 6. Agora nós vamos estar estudando sobre o livro de Esther.
o livro de Esther, que também é uma mulher que mostrou, uma moça que mostrou ser submissa, obediente ao seu tio, porque ela não declarou, né, a sua linhagem por pedido, né, do seu tio, que cuidou dela, não declarou de qual família ela era, né? E ela cumpriu tudo isso até o finalzinho. Esther mostra uma moça obediente. Esther mostra uma moça espiritual. Ela fez ali uma convocação por 30 dias, né? Uma petição. E espera ali aqueles 30 dias e veja que ela faz 3 dias de jejum, oração, quebrantamento, para ela obter o favor do rei, o favorecimento do rei Assuero. E outra coisa que nos chama a atenção, queridos, é o capítulo primeiro ali, nós vamos ver como que se deu, né? Vasti saindo, a rainha Vasti, e a introdução de Esther, como que se deu tudo isso. Mas para isso, é importante, a você, meu amigo professor, professora, que está estudando na escola dominical, é importante você ler o capítulo todo, os capítulos todos. Por exemplo, Esther tem 10 capítulos, e nesses 10 capítulos não se fala o nome de Deus. Alguns comentaristas trazem que é por ser persa, né, com medo de perder os escritos, eles não colocam, né, o nome de Deus. Há esse certo cuidado aí. Então, não tem o nome de Deus, mas ali tem a mão de Deus, tem a ação de Deus, tem o operar de Deus, tem o agir de Deus. Então, é isso, né, que é importante nós entendermos. Algumas coisas importantes nós entendermos. Primeiro, que o livro de Esther é a revelação divina escrita completa e perfeita. É um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, foi canonizado e aceitado no canon bíblico. Outro ponto importante nós entendemos também, todo esse contexto de Esther remonta o cativeiro babilônico, que você vai ver no decorrer dessa lição. Outro ponto importante você entender também é que o contexto do livro de Esther mostra o que? Remonta o decreto de Ciro. E também existem instruções para os cristãos se relacionar com os governos terrenos. Tudo isso nós vamos ver no livro de Esther. Como que devemos se relacionar com o quê? Com governos, com autoridades. A Bíblia nos ordena que ser submissa às autoridades, obedecer às autoridades, desde que ela não está ferindo os princípios da palavra. Então veja que tudo aí até parecia bem, até o quê? Até que surgiu uma ordem contra os judeus para matar todos os judeus através de Ramã, inimigo número 1 dos judeus. E aí depois você vai entender no certo também a instituição da festa de Purim, que foi ali em comemoração do livramento dos judeus. Muito bem, nós vamos ter, queridos, no nosso tópico 1, nós vamos entender como que isso tudo foi organizado. Tópico 1 vai falar o quê? Sobre a organização do livro. Como que foi toda esta organização? Diz aqui, assim como Ruth, né, da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Então veja que nós já tivemos uma aula, foi a lição de número 2, que nós aprendemos sobre isso. Nós vemos ali a estrutura do livro de Ruth, como que se deu aquela estrutura toda, né? Como que foi organizado. Primeiro, nós vemos ali que foi a lei, que é a Torá, que é Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois vem os profetas, que é Nevim, os profetas anteriores, que é o que? Josué, Juízes, Samuel e Reis.
E aí depois vai ter também os profetas posteriores. É Isaías, Jeremias e Ezequiel e os 12. Então veja, a primeira divisão é a lei, depois vem os profetas, Nevim, e depois nós vamos ver que aí vem a terceira divisão, que tem também mais 3 subdivisões, que é, primeira, os poéticos, segunda, os 5 rolos, que é os Megilote, depois vem os livros históricos. Então vamos ver essas 3 subdivisões, que é o quê? Essa primeira, na parte 1, está o Salmo, Provérbio e Jó. Depois vem os 5 rolos. Quais são esses 5 rolos? Que é Cantares, Ruth, Lamentação, Esther e Eclesiastes. E depois vem a terceira subdivisão, que é os livros históricos, que é o quê? Daniel, Neemias e Crônicas, ou seja, eles contam, os judeus, né, contam como um livro só. Então, na Bíblia hebraica, eles reconhecem 22 livros, porque 22 é o número do alfabeto hebraico. Mas outros pegam 24 livros também. Então, varia de um para outro. Então, vejamos, queridos, nós falamos aí sobre essas 3 divisões, né, do povo judeu, e dessas 3 divisões está os escritos, que tem mais 3 subdivisões. E aonde está o livro de Esther? O livro de Esther faz parte dos 5 rolos Megilote, que está na parte dos escritos. Amém? Então é importante você entender isso aí. Característica literária, né? Nós vemos que o livro de Esther tem 10 capítulos, e ali, no capítulo 1 ali, é mostrado como que se dá o rei Assuero. Ele vai fazer ali, você vai ver isso lá no capítulo 1 de Esther, você vai ver o que o rei fez, toda essa organização, né? Você vai ver lá de 180 dias, né, de festa, que aí é 127 províncias, né? E aí depois tem 7 dias de festa, tudo isso que ele fez, aquele banquete ali, para mostrar os grandes, né, a beleza de Vasti. Só que ela rejeitou, e ela também tinha feito um banquete com as mulheres, ela não foi. E aí você vai ver que tudo isso já era um plano, um propósito de Deus para a introdução de Esther, para que Esther viesse ao quê? A entrar em cena, porque os planos de Deus são perfeitos. Autor e data. O autor, né, nós sabemos que é Esther, né, ou é desconhecido, né? O autor de Esther é desconhecido, porém muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, ou seja, o livro de Esther não temos falando ali o escritor, quem foi que escreveu, mas alguns entendem que foi o judeu que viveu na Pérsia. Por quê? Porque ele conviveu ali naquele ambiente e participando ali de tudo aquilo, ele consegue pegar, apanhar toda essa história e escrever, né, e narrar esses fatos. Então, a data foi por volta de 460 a.C., logo após a morte do rei Assuero, ocorrida em 465 a.C. O outro fator levado em conta para essa datação é a ordem linguística. É de ordem linguística. Por exemplo, o autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não faz expressões originárias do grego. Ou seja, então, por aí você já entende que é alguém que conviveu ali nos persas, né? Veja que traz algumas linguagens, né? A linguística de palavras persas, né? Toda aquela cultura dos governos, até algumas coisas eles imitaram, trazendo para o nosso dia, né? As festas, essas ostentações dos políticos da época que nós temos, foi tudo tirado ali do Império da Pérsia. E como não tem expressão do grego, revela que o estilo foi anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330. Então, não há menção de grego, há mais o hebraico e persa. Então, e aí você pode perceber que provavelmente foi um judeu que viveu ali, que escreveu esse livro. Isso são apenas
umas suposições que nós trazemos aqui para os meus amados e queridos irmãos. Tópico 2, você vai entender ali que existe um contexto histórico. Qual o contexto histórico? O que é um contexto histórico, queridos? Quando você vai estudar sobre a hermenêutica, homilética, né? A hermenêutica, você vai perceber que vai trabalhar o contexto histórico. O que é o contexto histórico? O contexto histórico é você analisar o texto anterior, o que veio antes, e o texto posterior, o que aconteceu depois. Então, contextualizar é você olhar isso. É você olhar o que vem antes e o que vem depois, e olhar o ambiente que está escrito. Porque isso, quando eu vou ler a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, você precisa olhar com um olhar dentro da cultura daquela época, mas trazer a aplicação prática para os nossos dias. Por exemplo, eu citei aqui do estender da capa que Boaz estendeu ali sobre Ruth, é a cultura daquela época. Era o mesmo que, para os nossos dias, colocar uma aliança no dedo, mostrando compromisso. Então, é importante eu e você olhar com um olhar, queridos, dentro do contexto cultural, contexto histórico, contexto linguístico, contexto geográfico, contexto filosófico. É importante nós analisarmos tudo isso, para nós não fazermos besteira. Né? É igual quando um certo amigo meu falou de uma pessoa que foi pregar em uma igreja, pregou dizendo que o pai do filho pródigo tinha uma fábrica de fazer jornais. Porque quando o filho volta, fala, não fizeste como um dos teus jornais, faz-me como o teu jornaleiro, ou seja, o jornaleiro é aquele que trabalha no serviço diário naquela época. Então veja, a besteira que fez, por falta de olhar o contexto histórico, por falta de olhar a linguística, tudo isso é importante nós entender. Então, qual foi o contexto histórico? Primeiro ponto, o povo hebreu no exílio. Exílio esse que começou do povo hebreu em 722, que houve a queda do Império Rei do Norte, né? Sobre os assírios, 2 Reis 17:6, e depois, pouco mais de 100 anos depois, né, Judá, o Reino do Sul, que foi em 3 levas para a Babilônia, 605, depois 597, depois 586 a.C., conforme Jeremias profetizou que o cativeiro seria de o quê? 70 anos. Qual foi o propósito? Além de o povo pecar, desobedecer a Deus, como diz Crônicas também, não guardar o ano sabático, Deus permitiu o povo ir para a Babilônia, porque Deus queria trabalhar, tratar, extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Só que aí quando você vai após o período de 70 anos que ficou lá, quando você vai olhar lá em Malaquias, você vai ver um povo que não está idólatra, mas está dentro do formalismo. Ainda está apegado às coisas dessa vida, porque está apresentando a pior coisa para Deus. Animal cego, animal coxo, violando o dízimo. Então é um povo que praticamente a idolatria não foi extirpada completamente, né? E existe uma prática que nós precisamos entender, uma prática, um princípio, é que quando se fala de idolatria, não é somente imagens. 1 João 5:21, por exemplo, guardai-vos dos ídolos, amém? Ele não está falando de imagem ali no contexto. O que é ídolo? Ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Deus, aquilo que substitui o lugar de Deus. A pessoa que leva uma vida a bel prazer, é um apego às coisas materiais, vamos entender daqui a pouco. Então, o contexto histórico foi isso. Foi o quê? Foi do cativeiro de Judá, que Deus levou eles para extirpar a idolatria. Como está lá em Ezequiel 36, 16 a 25, você vai ver esse contexto ali. E aí depois vem o fim do exílio, né? Deus julgou Judá, não somente Judá pela idolatria, ele é o juiz de toda a terra. Deus não faz acepção de pessoas. Ao mesmo tempo que Deus exerce juízo sobre o povo, juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade, né? Antes Deus já havia julgado a Síria, né? E como profetizado por Naum, Deus não tem um culpado por inocente. Ou seja, e em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território
ao Império Persa, foi onde Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então veja, houve-se depois o fim do exílio, aqueles 70 anos, até onde que Daniel, lá no capítulo 9, ele vai orar a Deus. E agora, Senhor, o fim do cativeiro está acabando. O que vai ser do povo? Ele vai orar, e aonde que Deus revela para Daniel, ele vai orar por uma coisa, e Deus vai revelar para ele as 70 semanas de ano sobre Jerusalém, que isso já é uma matéria de escatologia. Então, o nosso ensino, diz aqui, o nosso ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com a estrutura de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nós. Então temos que orar, queridos. Temos que buscar a Deus, temos que orar pelas autoridades, temos que orar por aqueles que governam, pelos governantes, né, para que Deus venha salvar, para que Deus venha trabalhar, né? E aí depois vem também, queridos, porque a salvação de Deus é para todos, né? Deus quer que todos se salvem, mas a pessoa tem que querer também. Aí vem o período após o exílio. Veja só, estima-se que 1 milhão de judeus viviam na região de Babilônia, mesmo com o decreto de exílio. Somente 50 mil aproximadamente voltaram no primeiro grupo liderado por Zorobabel. Êxodo 1, 5, 2, 64, 65. Então, no segundo ano do reinado de Ciro, em 538, esse período da história é narrado do capítulo 1 ao 6 do livro de Êxodo. Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passaram os fatos do livro de Esther, de 483 a 473. Então, os fatos narrados de Esther está nessa segunda metade desse período, entre o capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Veja só, queridos, houve o decreto, porque da Babilônia era 70 anos, mas houve o decreto para o povo voltar. Mas a Babilônia era um lugar fértil, era um lugar bom. E em 70 anos foi muitas pessoas que cresceram, conviveram. A maioria nem queria saber de Babilônia ou de Jerusalém, voltar lá, construir templo, adorar a Deus. Não, vou ficar por aqui mesmo. É um povo que entrou pelo caminho do secularismo. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter a nossa vida presa nessa terra, presa nas coisas dessa vida. É o caminho do secularismo, que é o ter sem ser. É buscar somente bens materiais, somente as coisas dessa vida, esquecer do reino de Deus. E a maioria dessas pessoas nem sequer conhecia Deus. E alguns judeus até sonhavam, como diz no Salmo 126, sonhavam com Deus, tinha sonho ainda, mas outros não queriam nem saber, porque Babilônia era um lugar bom, uma terra fértil, um ambiente agradável, e eles confiou em si mesmo, confiou naquele lugar, né? Tópico 3 fala do propósito e mensagem. O que é a propósito divino? Veja, houve-se um propósito. Houve-se uma providência divina. O que significa providência? Providência vem do latim pro, que é antes, e vídeo, ver antecipadamente. Então, providência é quando eu tenho uma previsão de algo. Eu vejo algo antecipadamente. Então, é isso. Isso nos leva pelo caminho da fé em Deus. É crer na providência. É eu ver antecipadamente aquilo que Deus tem para mim. E no livro de Esther nós vimos a providência de Deus. Veja que quando eles decidiram permanecer em Babilônia, sob os impérios do Pérsia, os judeus olhavam para a estabilidade. Ou seja, uma falsa segurança econômica, né? Veja que imaginavam ter conquistado algo bom, algo agradável, algo benevolente, porque eles eram muito benevolentes com eles ali, os persas, né? Então, dava a certa liberdade para eles. Então, o retorno a Jerusalém exigiu o quê? Renúncia. Era aproximadamente 1.500 quilômetros. Era algo sacrificante. Então, eles achou por bem ficar ali mesmo.
Só que a Bíblia diz, Provérbios 14, 12, é caminho que a homem parece direito, mas o fim é o caminho de morte. Ponto 2, eles tiveram uma falsa estabilidade. Quando eles ficam ali em Babilônia, na região dos persas, eles entrou pelo caminho do secularismo, uma falsa confiança, uma falsa liberdade e também desobedecendo a Deus, porque a ordem era para voltar, mas a maioria preferiu ficar confiando nos bens materiais, confiando nas coisas. E por eles ficar ali, Deus levantou um homem chamado Ramã como inimigo dos judeus. Fez um suborno perante o rei. Apresenta suborno para exterminar todos os judeus. Foi aonde que Deus levantou ali Esther. E aí foi aonde Esther trouxe esse grande livramento, trouxe salvação através da sua vida para o povo judeu. Porque senão todo o povo judeu seria morto. E a salvação, como diz João 4, vem de onde? Vem do povo judeu, Jesus sendo judeu. Então, até a geração, a linhagem do Messias Jesus seria exterminada. E aí você entende o propósito de Deus na vida de Esther. E aí foi aonde eles instituíram, ponto 3, a festa de Purim, que é a festa do livramento, da salvação. Esta festa de Purim, que são duas festas, né? Porque Purim vem de Purim é do Alapur, que é lançar sorte, né? Existe essas duas festas aí, que não está inclusive no Pentateuco, que é Purim ou a festa das sortes, né? Que não está ali no Pentateuco, mas é uma festa muito importante que é comemorada 2 dias, né? 14 e 15 de Adar, entre fevereiro e março, para celebrar o livramento, para celebrar a vitória dos judeus, a salvação do povo judeu, a qual era para todos morrer, a qual era para eu e você também morrer. Mas Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. A providência divina trouxe a salvação para a minha sua vida, assim como aconteceu na vida de Esther e daquele povo judeu. Então, não podemos estar com a nossa vida presa à Babilônia, as coisas dessa vida, coisas desse mundo. Temos que entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Então, foi isso que nós aprendemos aqui, queridos, no livro de Esther, e vamos estar aprendendo no decorrer dessas aulas. Hoje nós aprendemos apenas, uma visão sobre o livro de Esther. Amém? Que Deus abençoe.